E aí, beleza? Que é o Daniel da Vegan Cheese Lover trazendo dicas para você fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu. E hoje eu queria falar sobre uma peça muito importante nos estudos sobre o queijo vegetal, né, que são os livros. Muitas vezes esquecidos, mas sim, eles existem e são um instrumental muito interessante para a gente evoluir no nosso processo de produção dos queijos vegetais, né? Eu acho que assim, a maior importância que está nos livros é a parte teórica, né? Coisas que normalmente em receita a gente não vê. Ou seja, eles desenvolvem muitas vezes os porquês das coisas estarem acontecendo da forma que acontecem. Muitas vezes podem falar sobre equipamentos em geral, sobre alguns utensílios, os apetrechos que normalmente são usados para a gente fazer os queijos vegetais em casa, como também trabalhar um pouco a questão dos ingredientes, explicando mais ou menos quais são os principais ingredientes, por que se usa determinado ingrediente em detrimento de outro, ou normalmente para esse tipo de receita, esse ingrediente ele acaba tendo uma performance um pouco melhor. Alguns livros eles podem abordar isso, mas, por outro lado, também é possível a gente achar livros que vão ficar só nas receitas, ou seja, do começo ao fim, são apenas receitas que estão ali para que elas sejam reproduzidas. Então, de qualquer forma, eu acho que é muito importante a gente ter contato com esses livros de queijos vegetais para ampliar o nosso conhecimento, mas saibam vocês que não vai ter um livro que vai dar conta de tudo, tá? Isso daí é uma ilusão. Porque os livros, vejam bem, eles estão, de certa forma, marcados pela visão do autor ou da autora. E quando isso acontece, sim, os autores ou as pessoas, vamos colocar então esses autores também como pessoas, como humanos, eles têm as suas preferências muitas vezes. Então, esses livros eles vão ter essa marca do autor. Então, dificilmente a gente vai ter algum livro que dê conta exaustivamente de tudo que a gente tem hoje em dia no universo dos queijos vegetais, Até eu mesmo, aqui nesse perfil meu, nesse canal que fala, sim, só sobre queijos vegetais, mas eu também tenho minhas preferências, Eu acho que já deu para perceber. Quem está aí há mais tempo já percebeu mais ou menos quais são minhas preferências, quais são minhas ideias, porque tudo que vai ser falado vai ter um certo viés. E essa também é a maravilha das coisas. Tem gente que chega, dá uma olhada no meu conteúdo e já vai embora, porque não acha interessante as coisas que eu falo. E também, ainda bem que tem o contrário, gente que chega, vê e acha tudo uma maravilha, acha interessante demais as coisas que estão sendo colocadas aqui e tal, e agradeço muito por isso. Agora, por outro lado, é um pouco triste a gente perceber que os livros eles ficaram, sim, um pouco para trás, e principalmente pelo advento da internet. A facilidade que a gente tem hoje em dia de encontrar receitas, e inclusive, assim, essa facilidade de encontrar receitas que a gente tem, ela, por um lado, a gente vai ter um volume tão grande de informação que a gente acaba se perdendo. Muitas vezes não sabemos selecionar isso e ver o que é informação interessante, o que não é, o que já não vai dar certo de antemão, então nem vou tentar, ou o que tem potencial. Então, num primeiro momento, a gente pode ficar um pouco perdido nisso. E depois, é algo que eu até já comentei aqui, que as receitas elas não trazem as teorias. É difícil a gente achar alguma receita que elabore um pouco mais alguma parte teórica e tal, mesmo porque atualmente muitas pessoas já passam batido por isso, não tem um certo interesse em fazer uma leitura prévia, entender o porquê daquela receita ou até um histórico de uma determinada preparação, ou enfim.
né? Então, por essas e por outras, que os livros eles acabam sendo um pouco relegados a um terceiro, quarto plano, né? E é claro que a gente tem, sobretudo em língua portuguesa, uma dificuldade a mais, porque dificilmente esses livros eles estão sendo traduzidos. Ou seja, fora do Brasil tem bastante coisa sendo produzida, né? Principalmente nos Estados Unidos, tem bastante coisa que surge ali. Então, assim, existem alguns focos produtores, vamos dizer assim, de conhecimento sobre os queijos vegetais na forma de livros. Então, se a gente for ver Estados Unidos, Canadá, depois a própria França, na Alemanha tem alguma coisa, Reino Unido. Então, esses são os principais focos de produção de conhecimento, né, sobre os queijos vegetais na questão dos livros. E também, na Itália tem um foco ali que eu já vou trazer para vocês algo de lá, diretamente de lá. Tá? Então, eu queria apresentar para vocês 5 livros que influenciaram os meus queijos vegetais. Não é uma lista exaustiva também do que eu entrei em contato ou coisa assim. Tem ainda dessa seleção, dessa primeira, vamos dizer assim, né, dessa primeira seleção que eu estou fazendo para mostrar para vocês, ainda tem coisa que eu quero mostrar, né, mas para não ficar algo muito longo, vou quebrar isso daqui, num outro momento eu vou mostrar mais coisas. Né? Mas eu também fiz uma seleção que ela está voltada exclusivamente para material físico, ou seja, são livros físicos que eu tenho aqui. Então eu não vou falar nada de material em PDF, tá? Em material virtual, esse tipo de coisa. Então vai ficar só nos livros físicos. Então, sem delongas, eu vou partir para a minha lista, que ela não tem assim nada classificatório e hierarquizante, tá? Mas tem, claro, essa ordem que eu coloquei tem um porquê e eu vou explicando para vocês. Então, o primeiro que eu trago é esse daqui, The Vegan Cheese Bible, escrito por Ricky Berkow. Esse livro aqui ele foi escrito nos Estados Unidos, ou seja, a Bíblia do queijo vegano. Olha só a grossura da Bíblia. Esse livro aqui ele foi escrito em 2016, tá? E olha só, ele tem, né, algumas fotos aqui no meio, tá? Então é um livro que ele traz algumas ilustrações, mas são fotos das produções das receitas, né? O que é bem interessante quando o livro ele traz a foto da receita em questão, porque é um indício de que pelo menos foi testada essa receita, né? Então esse já é um ponto. Agora, por que eu trouxe esse livro aqui como um dos livros que influenciaram os queijos vegetais que eu fiz ou que eu faço? Né? Ele é um livro, então deixa eu falar primeiro dele. Ele é um livro que ele só traz receitas, só traz não, mas a imensa maioria das receitas aqui são de queijos vegetais não fermentados. Tá? O que ele traz em relação à fermentação é só o iogurte que aparece. Mas tem um detalhe também. Quando surge o iogurte nas receitas desse livro aqui, né, salvo uma ou outra, esse iogurte ele está compondo só como um ingrediente de sabor. Tá? Ou seja, traz a receita de como fazer o iogurte e é um... Sim, eu não diria que seria um iogurte clássico, vamos dizer assim, tá? Porque o iogurte clássico, ele é feito com bactérias termófilas, ou seja, são um grupo de bactérias que elas têm uma preferência para a fermentação numa temperatura um pouco mais elevada. Por isso que vocês já devem ter ouvido falar sobre um equipamento chamado de iogurteira. Ou seja, a iogurteira ela é um equipamento que nada mais é do que uma estufa, vamos pensar assim, com uma temperatura controlada, que ela normalmente fica em torno dos 45 graus. E essa é a temperatura que as bactérias termófilas adoram. E nesse livro aqui, por que eu digo que não é
não é um iogurte clássico. Porque o iogurte que esse livro propõe fazer é com o Rejuvelac, tá? E o Rejuvelac, ele tem bactérias majoritariamente mesófilas. Tá? Pode ter alguma termófila ou não? Pode ter, principalmente se você mora em regiões mais quentes. Aí pode ter alguma sim, mas a maioria das bactérias que estão lá seguramente são bactérias mesófilas, ou seja, bactérias que já preferem uma temperatura um pouco mais baixa do que esses 45 graus Celsius, em torno de 20 graus Celsius. 20 a 25 é alegria para elas. Tá? Então, para essas receitas é indicado aqui esse Rejuvelac, né? Como se fosse um iogurte de Rejuvelac, que dá certo também, dá certo, vai fermentar, vai acidificar, tá? E ele vai entrar como um potencial de sabor ali, tá? Então ele não vai vir como um starter, vamos dizer assim, tá? Agora, por que que esse livro ele faz parte aqui da minha lista? É o primeiro livro que eu estou trazendo aqui, porque foi o primeiro livro que eu ganhei de queijo vegetal. Tá? Então, o primeiro contato que eu tive com algum livro de queijo vegetal foi esse. E as primeiras receitas que eu fiz foi com base nesse livro aqui. Não só ele, porque não foi assim o primeiro livro que eu tive contato e fiquei só nele por algum tempo, não. Como eu estava já pesquisando sobre queijos vegetais na época, que inclusive esse livro aqui ele é de 2016 e por acaso foi em 2016 que eu comecei a estudar os queijos vegetais, então é bem contemporâneo, né, dos meus estudos. E aí eu já estava também com outros livros, só que em outras versões e tal, e trabalhando junto. Mas esse daqui eu já fiz algumas receitas dele também, então por isso que ele aparece nessa lista. Depois, o segundo livro, ele vem do Sky Michael Comroy, esse daqui, tá? The Non-Dairy Evolution Cookbook. Esse daqui, ele é um livro diferente do outro, olha só, ele já não tem foto nenhuma, né? Não tem algumas ilustraçõezinhas só, né, como essa aqui, mas tipo, é um desenho de banco de dados, né? Mas ele não tem foto de nenhuma receita que ele traz, tá? The Non-Dairy Evolution Cookbook, do Michael Comroy, que ele também é conhecido como The Gentle Chef. Se vocês colocarem aí na internet thegentlechef.com, vão acessar a página dele. E ele tem, na verdade, vários livros publicados sobre vários assuntos nesse mundo da base de plantas, né? Então, esse Non-Dairy Evolution Cookbook é um deles. Ele também tem um livro muito conhecido sobre seitan, né, e esses análogos à carne, né, como sendo essas carnes vegetais à base da proteína do trigo. Mas esse daqui já é um livro um pouco mais amplo, né, do que esse anterior que eu mostrei para vocês, porque ele já trabalha tanto com versões não fermentadas quanto versões fermentadas. E ele expande um pouco mais para além dos queijos vegetais, tanto que ele teve o tato de colocar no nome Non-Dairy Evolution Cookbook. Porque esse termo dairy, ele diz respeito aos laticínios. Tá? Então é algo um pouco mais amplo, como eu disse. Ele trabalha com leites vegetais, com manteiga, com cremes, com o próprio queijo e depois também com algumas receitas que utilizam queijo nas suas preparações. Então ele já é um pouco mais completo do que aquele outro. Tá? E ele foi publicado depois daquele outro, mas o Gentle Chef ele já está na atividade aí desde 2014, né? Então fazendo suas preparações aí e tal. Mas o que é interessante nesse livro aqui, por isso que eu trouxe ele,
né, para mostrar para vocês, é que as ideias do The Gentle Chef, elas são bem interessantes, né, e algumas delas ele acaba por trazer nesse livro aqui. Por exemplo, quando ele fala que as quantidades que ele está usando para as receitas que ele criou aqui são do agrado dele, né? Isso é muito interessante, porque, de certa forma, ele começa a humanizar a receita, tá? Porque é muito fácil para a gente, quando a gente vai buscar alguma receita na internet, ou ver um livro de receitas ou algo assim, eu não sei, mas parece que a receita ela descola desse nosso plano humano e alcança um outro patamar, né? Que ela tá ali e precisamos seguir isso, ipsis literis e tal, né? Para que dê certo. Ele já quebra um pouco disso e fala, ó, as quantidades que eu usei são quantidades que eu gosto, para o meu paladar é interessante, né? Ele dá até o exemplo quando ele usa mostarda em pó ou cebola em pó, né? Ele fala, ó, isso daqui que eu estou usando é para dar um equilíbrio maior nesse queijo vegetal, né? Não é para ter gosto de mostarda, não é para ter gosto de cebola. Então ele tem essa ideia da própria gastronomia, de um modo geral, do que diz respeito em relação a equilíbrio de sabores, né? Não é porque você está colocando um ingrediente ali que ele precisa necessariamente ter esse destaque. Muito pelo contrário. Nesse caso, quando é usado alho em pó, cebola em pó, o próprio miso ou a mostarda em pó, são ingredientes que eles ajudam a compor, né, o sabor e trazer um equilíbrio final. E que você não vai saber diferenciar, isso aqui tem gosto de cebola. Se tiver, errou na mão, tá? Porque não era para ter. Era só para compor essa gama de sabores e deixar isso um pouco mais complexo, tá? E ele traz esse lado. E também, por outro lado, ele fala, ó, inclusive o que eu estou trazendo aqui de receitas, isso daqui é para ser visto como um guia, tá? Não é nada fechado, então tenham também vocês a liberdade de eventualmente mudar alguma coisa, porque, e aí ele repete, né, de novo, as quantidades aqui, os ingredientes que eu estou colocando fazem parte do que eu acabo gostando, né? Só que assim, por outro lado, ele é um livro, como eu disse, né, nenhum livro ele vai dar conta de tudo, e isso não é uma crítica de, esse livro é ruim. Pelo amor de Deus, não entendam dessa forma, tá? Muito pelo contrário. Esse livro aqui, ele tem o porquê de ele estar na minha lista, né, que eu estou falando agora. Mas assim, como é difícil um livro que dê conta de tudo, aí falar só um pouco do que não me agrada tanto assim nesse livro. É uma certa limitação na parte da fermentação, tá? Isso por quê? Porque para mim, a fermentação é maravilhosa demais da conta. Eu gosto muito da fermentação, então, para mim, isso aqui acaba pecando um pouco nesse lado. Porque, enquanto fermentação, ele vai usar, assim, na imensa maioria das receitas dele, que vai algum starter para fermentar, é o Rejuvelac, tá? E ponto final. Ele não explora, né, a diversidade de starters que tem, ele não vai falar de outras técnicas de fermentação, ele vai ficar bem restrito ao Rejuvelac e em algumas receitas ainda entra o miso como ingrediente, e aí, por entrar o miso, se você está usando um miso não pasteurizado, ou seja, um miso que não recebeu um tratamento térmico, portanto, as bactérias ali elas ainda estão vivas, elas vão sim fermentar a massa que esse miso entrar em contato com, tá? Ou seja, você entra com Rejuvelac e entra com miso, você está entrando também com um segundo starter, vamos dizer assim. Você está trabalhando com dois tipos de starter, o Rejuvelac e o miso, se ele não foi pasteurizado. E em algumas receitas ele coloca o miso. Só que assim, pelo fato de ele entrar com Rejuvelac e depois com o miso ele está entrando, e pela quantidade também, tá? Às vezes a quantidade que ele está pondo aqui de miso, ela vai caracterizar
um ingrediente de sabor também. Agregar umami na receita, dar mais complexidade no sabor. E a fermentação ela vai ser meio que segundo plano, tipo, já que o miso está aí, ele vai contribuir também com a fermentação, mas não que o miso ele esteja entrando na receita, sendo pensado como um protagonista na fermentação. Isso não. Quem vai ser o protagonista fermentativo, vamos dizer assim, é o Rejuvelac para esse livro, tá? Muito bem. Agora, o terceiro livro que eu mostro aqui, ele pode não ter uma relação direta com os queijos vegetais, mas ele vai ter sim. E esse aqui é Os Segredos da Fermentação, do Sandor Katz. Quem já está mais involucrado ou involucrada na fermentação sabe de quem que eu estou falando. O Sandor Katz, ele é um cara assim excepcional no meio da fermentação em geral, tá? É um livro que ele já tem uma densidade um pouco maior. Tem muita foto bonita aqui que ele tira, né, das coisas que ele faz. Olha, nossa, essa foto aqui é... Essa foto aqui é maravilhosa, né? Fermentação na prática. Então, esse livro aqui, ele é um livro de fermentação em geral, né, e bem prático, assim. Ele traz aqui muitas receitas sobre fermentação. Esse daqui, ele foi feito em 2013, ele foi escrito. A primeira versão dele, a versão do autor, foi feita em 2013, tá? Só que depois ele foi editado mais pra frente só, ele foi editado em 2016. E ele veio para a tradução portuguesa em Portugal. Eu não sei se no Brasil ele foi traduzido, imagino que sim, tá? Mas esse livro aqui ele foi feito, né, traduzido para o português de Portugal em 2018. E quando foi... Nossa, agora eu vou fazer um pouco de inveja para quem conhece já o Sandor Katz. Porque quando ele foi lançado, né, essa edição traduzida para o português foi lançada em Portugal em 2018, ele fez um evento em Lisboa e no Porto. E eu estava morando bem perto de Lisboa. Eu morava na Ericeira, né, na época que eu trabalhava com cerveja. Eu morava na Ericeira, trabalhava para uma cervejaria de lá, e ele foi fazer um evento em Lisboa. E assim, foi muita coincidência, porque olha só o que estava acontecendo. Eu estava na biblioteca da Ericeira, lendo o The Art of Fermentation, do Sandor Katz. Eu estava começando a ler esse livro aí. E no começo desse livro ele fala das páginas dele, que ele tem na internet e tal, e eu fui procurar a página dele. E quando eu entrei na página dele, tinha ali, como que chama aquela parte de eventos. E eu entrei nos eventos. E quando eu entro nos eventos ali, aparece Lisboa. Uma coisa que estava para acontecer e tinha meio que acabado de abrir inscrição para isso. E foi um evento gratuito. No Porto não foi. No Porto parece que custou uns 130 euros mais ou menos, esse workshop dele, mas também foi um pouco mais longo, né? Eu acho que no Porto foram 2 ou 3 horas de conversa, acho que foram 2 horas de conversa, em Lisboa foi 1 hora e pouco, mas enfim, né? Em Lisboa foi de graça. E no Porto já foi pago. E aí era só mandar um e-mail e se inscrever. Nossa, urgentemente eu mandei um e-mail e pouco tempo depois já veio a resposta de que eu estava inscrito. Imagina a felicidade, né? E quando eu fui daí na apresentação desse livro, eles estavam vendendo esse livro ali. Eu, obviamente, na hora ali eu já comprei. E quando ele estava quase para começar o workshop, no qual ele fez um chucrute ao vivo, né, para mostrar, eu me aproximei ali com um livro, uma caneta, falei: Sandor, faz favor,
rabisca meu livro aqui, por favor. Aí ele escreveu aqui, ó. For Daniel. Keep fermenting, Sandor Katz. Nossa, que maravilha, hein? Mas enfim, esse livro aqui, por que ele tá na minha lista? É um livro fantástico, né? Obviamente, ele é maravilhoso. É um livro que, assim, ele fica 4 capítulos desse livro só falando sobre aspectos socioantropológicos, vamos dizer assim, da fermentação. Né? Mas depois, do capítulo 5 em diante, é só blocos de fermentação que ele coloca, e o capítulo 5 já diz respeito aos vegetais fermentados. Tá? E esse capítulo, por conta desse capítulo 5 que ele está na lista dos livros que acabaram por influenciar os meus queijos vegetais. Porque tudo que está ali nesse capítulo 5, tudo quanto é fermentação de vegetais, as diversas maneiras e diversos vegetais de serem fermentados ali, eu testei muitos desses vegetais aí sendo fermentados e muitos deles eu usei como starter para queijos vegetais. E fiz muita coisa diferente, com sabores diferentes, enfim. Esse foi um livro que marcou muito. E depois ele tem, quer ver, deixa eu mostrar aqui, o capítulo 7, ele traz laticínios fermentados. E olha só, aqui ó, deixa eu ver se a câmera pega. Laticínios fermentados e alternativas veganas. Imagine se não é um cara cuidadoso hoje em dia, né? Porque aí, nesse capítulo, então, ele vai trabalhar com... basicamente é iogurte, queijo e tal, né? E depois ele traz o fazer o queijo, né? Vai falar de alguns aspectos do queijo e tal. E olha só, uma página dedicada a adaptações veganas. Aí ele vai discorrer um pouco sobre como que é possível fazer versões veganas, né? Depois leite, kefir de semente de abóbora, iogurte não lácteo, natas azedas de semente de girassol, porque natas é tipo um creme de leite que é muito comum em Portugal, né? E a referência a esse creme de leite é chamado de natas. Então é bem interessante mesmo, esse livro é fantástico. E depois, o quarto livro é The Art of Plant-Based Cheese Making. Esse daqui é da Karen McCady, e ela é uma senhora canadense, tá? Ela tem um empreendimento lá no Canadá, que é o Blue Aron. O Blue Aron é uma cheese shop, ou seja, é uma lojinha que vende... uma loja, né, que vende queijos veganos. Imagina só que delícia, ainda não fui visitar essa loja, né, fica em Vancouver. Eu tenho muita vontade de ir para lá e conhecer essa loja, né. Esse livro aqui, ele é muito interessante porque ele já entra muito mais no aspecto da fermentação. Para mim, né, acaba sendo muito mais interessante. Ele teve a sua primeira versão em 2017. Essa daqui é a segunda edição, revisada e ampliada. Não está nem escrito aqui, está escrito aqui, ó. É a segunda edição, revisada e ampliada. E daí ela já saiu em 2021. Esse livro, então, ele já trabalha bastante a questão dos queijos vegetais fermentados. Também tem explicação sobre queijos vegetais não fermentados. Desses livros que eu estou trazendo aqui, esse daqui, sem dúvida nenhuma, é um dos mais completos, tá? Vamos dizer assim. Porque trabalha também com a questão de ingredientes, falando um pouco de principais ingredientes, fala um pouco dos principais equipamentos que são utilizados, né? Então, já é um livro, e fora a grossura dele, né? Deixa eu mostrar um pouco ele aqui por dentro. Ele também tem, ele tem várias tabelas, né? Tem várias fotos, não só dos queijos feitos, mas também ao longo do processo, né? Porque tem bastante queijo vegetal aqui que ele demora mais para ser feito.
ou seja, são mais etapas, né? Não sei se vocês viram na hora que passou aí, passou sobre o queijo azul, né? O tipo Roquefort. E o queijo tipo Roquefort é, sim, etapas, né? E aqui ela acaba mostrando mais ou menos algumas fotos do meio do processo, o que nem sempre a gente vê em livros que trazem receitas, né? Aquele do Gentle Chef, por exemplo, ele faz um queijo azul também, mas ele usa espirulina, ele não usa o Penicillium Roquefort. Nesse livro da Karen McCarthy, ela já traz o uso do Penicillium Roquefort. Então ele vai criar sim o mofo azul, vai demorar, vai ficar pronto aí de 2 a 3 meses. É todo um processo diferenciado que vai acontecer aqui. Então já é um livro um pouco mais completo, né? E ele é bem interessante. Eu tenho a primeira edição dele, mas sem dúvida nenhuma a segunda edição ela veio realmente revisada e ampliada, né? Não só com conteúdo a mais, mas também com fotos, com ilustrações, né? Enfim, esse livro é muito interessante porque a Karen McCarthy, ela é uma, né, das que começou, vamos dizer assim, um empreendimento de queijo vegetal, né? De fazer só queijo vegetal para venda. Então ela está escrevendo com base nos experimentos que ela fez. Ela fez muito experimento. E ela traz essa bagagem dela nesse livro, tá? Muito interessante. E por fim, por último, e não menos importante, esse livro aqui, Fermentini, da Michela Pagnani. Nossa, esse livro aqui, ele é bem interessante, tá? Olha só, ele já é maiorzão, né? Mas ele tem também algumas fotos, ó. Essa parte aqui, o final dele, nesse capítulo 5, já diz respeito a receitas. Esse capítulo 4, ele já traz os queijos vegetais mesmo, tá? Aqui, ó, um camembert, né, feito com o Penicillium candidum, tá? Então, ele também trabalha, olha só, o queijo azul feito com o Penicillium Roquefort, tá? Então, esse livro aqui, ele acaba trazendo o aspecto da fermentação por excelência, esse, tá? Esse aqui é só fermentação. Esses daqui são os queijos vegetais e tal. Aí depois, nos primeiros capítulos, ela tá falando, né, esses primeiros capítulos aqui, ó, que você já vê que não tem tanta foto, tem alguma coisa de processo, ó, lactobacilos, né, colocando castanha de molho e tal. Enfim, os primeiros capítulos tem uma parte de bioquímica que é muito interessante demais, né? E esse livro, assim, esse é um dos livros que mais me marcou, vamos dizer assim, né? Não que os outros não tenham me marcado, claro, todos eles têm ensinamentos preciosos, tanto de como fazer e como não fazer também. Mas enfim, esse Fermentini aqui, eu vou falar para vocês qual foi o ponto que ele me marcou. Então, primeiro, é um livro que ele trata exclusivamente sobre fermentação. Aqui não tem queijo vegetal não fermentado, é só coisa fermentada, o próprio nome, né? Fermentini. O Fermentini é o nome que ela dá, né, que ela cria para os queijos vegetais, né, que são feitos. Tá? É como se fosse um fermentinho. É um fruto da fermentação. E esse livro, eu comprei ele, eu estava na Sardenha, tá, em Cagliari, fui para lá antes da pandemia. Inclusive, eu saí de Cagliari no dia que identificaram o primeiro caso de Covid na ilha. E aí era o dia que eu estava voando para Portugal. Deu tudo certo, não levei o Covid para Portugal. Mas enfim, daí em Cagliari, eu tava com a Rita, com a minha companheira ali, aí a gente tava visitando a cidade ali e tal, e de repente vi uma loja, tipo eco-loja, sabe, daquelas lojas que vendem produtos mais ecológicos, produtos
biológicos ou orgânicos e tal. Então entramos para essa loja aí. E não só frutas e verduras frescas, né, de produção local, próxima ali, mas também algumas coisas já um pouco processadas, mas ainda assim de empresas menores, né, de empresas pequenas e tipo tempé ou alguma salsicha vegana, esse tipo de coisa. Mas enfim, e aí a gente tava ali e tinha uma prateleira com livros, e livros de saúde em geral, e esse Fermentini estava ali. Na hora que eu peguei, assim, primeiro que eu não conhecia esse termo, Fermentini, né, e eu vi o livro, eu não sei por que me chamou a atenção, em relação a queijo vegetal que não foi pela palavra Fermentini, e fermentazione, fermentação, tal, tá tudo ali, peguei o livro para dar uma olhada. E a hora que eu comecei a ver, que eu caí na real que se tratava de um livro sobre queijo vegetal. Falei, nossa, olha só que legal, né? Mas eu fiquei na dúvida, eu falei, quanto que tá? Acho que eu paguei 20 euros nele. E daí falei, nossa, não vou comprar. Deixa quieto. Tava só com uma mochila nas costas também, falei, puta, vai pesar o livro e tal. Voltei ele na prateleira, saímos da loja e falei, não vou comprar. E até no meio do quarteirão, até chegar na esquina, tava com isso na cabeça, falei, nossa, mas será que eu compro ou não compro, Rita? Mas não vou comprar porque daí levar e tal. E a Rita compra. Falei, não, mas não vou comprar. Ela falou, compra esse livro aí, que custa, são 20 euros pra você ter um livro desse, é uma informação que você não tem, não vai ter, ele tá em italiano a coisa, não tem traduzido, só aqui que você vai comprar. E o que você está esperando pra gente voltar lá e comprar esse livro? Enfim, falei, não, beleza. Voltei, comprei e foi uma das melhores compras que eu fiz em relação a livro de queijo vegetal. E por quê? Digo agora, tá? Porque foi esse livro aqui que me fez, né, ou me influenciou para fazer um queijo vegetal clean label, ou seja, com o mínimo de ingredientes que eu poderia usar para fazer queijo vegetal. E o mínimo de ingrediente que eu estou falando foram para os queijos vegetais que eu faço com castanha de caju, probiótico e sal só. Tá? Foi esse livro que me deu esse instrumental, que me deu a ideia, que me conduziu nesse caminho para chegar nesses queijos vegetais tipo Clean Label. Hoje em dia tem bastante nesse sentido, né? Bastante queijo vegetal que é possível ser comprado de um modo mais artesanal, né? De uma produção mais local, ou de pequenos produtores, ou de quem está começando a fazer queijo vegetal. Né? Mas quando eu comprei isso daqui, pelo menos eu nunca tinha tido contato com isso. E quando eu estava fazendo também os queijos vegetais, sempre tinha outros ingredientes que compunham os queijos vegetais, mas esse daqui que, vamos dizer, enxugou, né, os meus queijos vegetais. Foi um contraponto assim fantástico e por isso que eu gosto muito desse livro. Ele volta e meia, eu volto para ele para reler algumas passagens e tal, é bem interessante mesmo. Tá? Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa lista. Infelizmente, a maioria desses livros não está traduzida, né, para o português. Isso é uma lacuna realmente que a gente tem na língua portuguesa, que é uma carência muito grande de livros sobre queijo vegetal em português. Tá? Quem consegue ler inglês, em espanhol, em italiano, em francês, já vai poder usufruir um pouco mais dessas informações que estão presentes nesses livros. Eu espero que tenha estimulado, de repente, vocês para comprar algum livro sobre queijo vegetal e ter algo físico nas mãos que possam ler ali e também ter um conhecimento diversificado, né, de outras fontes que não só a fonte digital. Espero que tenham gostado e até a próxima.